de volta com o Espaço Feminino e hoje nós estamos falando sobre câncer de pele, uma doença que é mais corriqueira do que a gente podia imaginar. Doutor, qualquer pessoa pode desenvolver ou existem alguns fatores mais mais presentes em determinadas pessoas? Sim, é uma boa pergunta, porque na verdade, de fato, qualquer pessoa pode desenvolver o melanoma. A gente vai se deter um pouquinho mais ao melanoma, por ser uma doença que chega mais até a mim. Certo. O melanoma, na verdade, está muito relacionado à exposição solar, principalmente a exposição solar de forma intermitente, e mais na infância e na adolescência. Isso vai aparecer mais tardiamente. Então, é fundamental, como eu falei assim, é importante que o tratamento do melanoma seja cirúrgico. Não, o mais importante ainda é a prevenção. É claro que a gente tem outros fatores de risco. Tem algumas coisas mais raras, do tipo alterações genéticas que predispõem ao melanoma. Que é a hereditariedade. Exatamente. Que alguém na família teve. Exatamente. Então, assim, depende de várias circunstâncias para a gente desenvolver o melanoma. Mas a gente sabe que a coisa mais principal, além da exposição solar, é o fototipo da pele. A doutora Patrícia vai até explicar. Até vou fazer um parênteses aqui para o senhor continuar. Existe diferença nessa propensão da pessoa ter entre a tonalidade da pele, tipo o negro, o branco, aquele que é mais branco? Existe sim. No melanoma, por exemplo, normalmente os pacientes brancos, e aí até de uma maneira geral para o câncer de pele, são os pacientes que são mais acometidos. E aí tem pacientes com alguns subtipos de câncer de pele que podem ser mais afetados, ou pela exposição solar intermitente, ou seja, você não pega sol o ano inteiro, a gente é branquinho, chega nas férias, quer ir para a praia, quer tirar o atraso. Lá. E aí fica tomando sol e esse é um grande problema. Isso aumenta o risco de melanoma no futuro. E já aqueles pacientes que, na verdade, têm uma exposição crônica ao sol, por exemplo, trabalhadores de lavoura. Na praia, vendedor de praia. Vendedor de praia, que esses vão ter um risco maior para outro subtipo de doença. Mas as pessoas de peles mais escuras também podem desenvolver melanoma. Podem também. Isso é muito importante. Eles não usam protetor solar em geral. geral. Porque geralmente eles acham que não precisa. Já é protegido, né, teoricamente. E não é bem assim, né? Não é bem assim ou não é nada não assim? Não é nada assim. Vamos falar claro aqui. Exatamente. Precisa usar protetor. Precisa. Eu tenho amigas que são morenas e quando a gente vai pra praia... protetor que passa nada, bronzeador, né? aquele olhinho de cor, porque acha que não vai fazer mal. Mas a pele arde do mesmo jeito. Vai inflamar do mesmo jeito, só inflama a pele, toda a pele, né? Seja do negro e, claro, bem mais evidente no branco, né? Engraçado, a gente precisa se conscientizar, né? Acho que em tudo, é uma questão de conscientização para prevenir, né? Prevenção. Prevenção é a palavra-chave. Tem campanhas da Sociedade de Dermatologia que falam a respeito da prevenção do câncer de pele de uma forma geral, em relação à exposição solar. E aí, com isso, impede chegar em fases mais avançadas, que é que normalmente eu tenho mais acesso. Vamos supor, alguém que trabalhe no sol, vendedor na praia. Você vê que a pele dessas pessoas já é um pouco mais... Ela é mais dura, ou ela é mais... Não é dura, como que eu posso descrever? Porque eu sou leiga, mas ela parece uma pele mais resistente. Ela adquire uma resistência? Na verdade, ela vai ficando fotoenvelhecida, né? Que a gente chama, devido à exposição. Então, ela fica parecendo um couro. Se você, né? Ela é uma pele mais espessa, uma pele... que quando você pinça, você vê mais enrugadinha, exatamente, assim. Ela é brilhosa, né? E pessoas que trabalham, que têm esse tipo de pele, o cuidado deve ser maior? Sim, né? Tem, porque ele já tem aí toda a predisposição para o surgimento de qualquer tipo de câncer de pele, né? Quando é genético, quais os casos de alguém desenvolver É o melanoma que é genético? Tem situações dele ser genético? Tem algumas síndromes relacionadas não só ao melanoma, como ao carcinoma base celular, em que o paciente é programado geneticamente para ter um risco maior de desenvolver o melanoma ou o carcinoma base celular. Algumas mutações genéticas podem predispor a esse tipo de alteração. O albino tem essa predisposição mais facilmente ou não? Sim, com certeza.
Quanto mais pintinha você tiver no corpo, vamos falar de uma maneira assim mais para o pessoal entender, né? Claro. Quanto mais pinta você tiver, mais predisposição você tem ao câncer de pele. Então, sardas. Sardinhas. Precisa, quem tem sarda precisa ficar muito atento. Quem tem muitos sinais pelo corpo tem que ficar atento. No caso do genético, então, doutor? Então, nesses casos, a gente vai ter que dar uma atenção ainda maior a esses pacientes. Então, a gente vai ficar muito atento e muito mais vigilante para esse tipo de pacientes. Apesar do que, ainda no melanoma, diferente de outros tipos de cânceres, é um pouquinho mais difícil, não só essa detecção e assim como esse acompanhamento. Então, normalmente, a gente utiliza muito de uma história familiar. Então, um paciente que tem uma história familiar rica, um parente de primeiro grau que já teve um melanoma, então a gente vai ficar mais atento. Esse paciente é muito importante que ele faça um acompanhamento regular com o dermatologista e tenha os cuidados necessários com a pele. Lembra do caso do irmão do Collor? Do Fernando Collor, que foi o nosso presidente. Esqueci o nome do irmão dele. O irmão dele morreu de câncer. E na ocasião, não sei se vocês vão lembrar, e o diagnóstico é que foi câncer de pele. Quando que um câncer de pele leva alguém ao óbito? Quando ele se dissemina. Quando ele se dissemina... Porque eu imagino que uma pessoa como essa é uma pessoa que não sai, que tem acesso a bons médicos, a bons tratamentos. Como que foi acontecer de levar ele a óbito? Infelizmente, o melanoma, num estágio mais avançado, apesar de inúmeros avanços que a gente teve nesses últimos 3 a 5 anos, principalmente de melanoma, antigamente, nos últimos 30 anos antes desse período, a gente não tinha praticamente nenhuma grande descoberta no tratamento do melanoma avançado. Nos últimos 3 a 5 anos, a gente teve uma grande evolução no tratamento desses pacientes. Deve ter sido isso, porque acho que ele morreu deve ter uns 15 anos ou mais. Então, a partir de agora, a gente começa a ter novos horizontes e novas perspectivas no tratamento desses pacientes. Isso vai variar. É claro que cada paciente é peculiar de cada paciente responde de uma forma ao tratamento, exatamente. Mas hoje a gente tem um arsenal terapêutico muito maior do que a gente tinha 10, 15 anos atrás, sem dúvida alguma. E cada vez mais a gente tem novos horizontes por vir no tratamento do melanoma. Por isso é fundamental. Mas, se eu posso deixar um recado, o ideal é que a gente não chegue nessa fase. Que essa fase, ainda que a gente tenha novas perspectivas, ainda é uma fase muito árdua. Principalmente sabendo que avançou o tratamento. Sem dúvida alguma. Você não tem o porquê hoje em dia de deixar chegar num caso que vai te levar ao óbito. Sim, né? Com certeza. Doutora, eu queria te fazer uma pergunta. Bronzeamento artificial. Ainda bem que você perguntou. É importante a gente falar, porque, na verdade, a gente mora numa cidade maravilhosa. Que a gente não precisa, praia, né? Não precisa. Mas a gente sabe que é um recurso muito usado em cidades que não tem praia, em cidades mais frias. Fala sobre isso. Também é radiação ultravioleta, né, que se usa, então você vai estar se expondo do mesmo jeito que ao sol. Eu já ouvi dizer que, vamos supor, uma sessão, que se você ficar meia hora ou 1 hora numa máquina de bronzeamento, é como se você passasse o dia inteiro no sol. Ele é mais intenso do que o sol natural? Essas máquinas, elas são reguladas, né, manualmente, né, tem, claro, cada máquina você pode regular a intensidade, né. Não sou conhecedora profunda, mas eu sei que pode ter essa regulagem, né? Da irradiação. Então, pode ser que você se expondo, né, equivalha a um Você arriscaria dizer que não seria nem um pouco aconselhável fazer bronzeamento artificial ou não? Pode-se fazer, desde que controlado. Então, né, aí a gente vai entrar na velha discussão. Você vai fazer com filtro solar? E aí, claro que você não vai conseguir o bronzeamento que você quer. Porque quem vai para essas máquinas então é porque quer filtro jamais. Porque quer ficar preto, né? Quer ficar bem bronzeado. Então, o filtro solar para ele é uma coisa que realmente ele não vai aceitar, né? Então você vai ali totalmente sem proteção. Sem proteção nenhuma. Só ocular. A única proteção é ocular, que você... eles dão o óculos, né? Mas a pele toda fica exposta do mesmo jeito que se ele estivesse na praia. Sim. Acho que a gente nem tem mais ouvido falar, né, de bronzeamento. Ou é porque antes eu morava em São Paulo, eu ouvia mais. Agora no Rio de Janeiro eu não ouço nem um pouquinho. Eu
também, a gente ouve mais lá, exatamente. É mais lá, né? É. Mas agora a gente vai chamar a nossa dica de saúde com você aí no seu vídeo. Alimentos açucarados são prejudiciais para a saúde dos dentes e devem ser consumidos no máximo 2 vezes por dia. Segundo a doutora Maristela Lobo, as doenças bucais mais comuns que aparecem nos indivíduos que consomem muito açúcar são as cáries, que destroem os dentes, e a doença periodontal, que eliminam os tecidos ao redor dos dentes, gengiva, ligamento periodontal e osso. Essas doenças, consideradas infecciosas, são causadas por espécies diferentes de bactérias que, em sua maioria, utilizam os açúcares como alimento. Desta forma, os doces se tornam um potente substrato para a multiplicação bacteriana. O consumo desses produtos no período da noite ainda é pior. Na parte da noite, a ação protetora da saliva está minimizada, uma vez que a saliva contém anticorpos, enzimas e outros compostos antibacterianos que ajudam o organismo a retardar a ação das bactérias. Por isso, os especialistas recomendam que, após o consumo de doces, é necessário fazer a higienização da boca com todos os recursos, fio dental e escovação correta. O ideal é escovar os dentes até 15 minutos após a ingestão dos doces, pois geralmente a partir desse período as bactérias estarão metabolizando os açúcares ingeridos e fabricando ácidos. Essa é uma dica de saúde do Espaço Feminino. Olha, vou te contar. Se minha amiga lá de casa pudesse sentir o aroma cheiro, né? Que está aqui... O aroma é demais. Bom, Wilson, a gente então já deixou reduzindo. Ficou o quê? Uns 15 minutos? Exatamente, 15 minutos. Se quem puder ver no vídeo, acho que dá para ver legal. Super dá para ver o tanto que ele ficou cremoso e encorpado. Exatamente. Isso é a mistura da gordura vegetal com a gordura animal, né? Eles vão se misturando e vai transformando nessa emulsão. Então, aqui a gente está pronto para finalizar. A gente vai acrescentar o suco de limão e o coentro. Enquanto eu vou fazendo isso, Adriana, eu tinha uma pergunta para os doutores. Você tem uma pergunta? Vamos lá. É relacionada com o nosso trabalho de cozinha. A gente trabalha na cozinha profissional em temperaturas absurdas. A cozinha chega a 40 graus fácil, uma cozinha profissional grande, né, de movimento grande. E eu nunca pensei nisso. Vocês estavam conversando sobre chamou a atenção. Me chamou a atenção se a temperatura da cozinha pode trazer essa temperatura alta, que a gente trabalha sempre com essas blusas, com a roupa fechada e tal, mas se esse trabalho exposto a temperaturas altas pode também ocasionar num câncer de pele ou alguma doença de pele. Tem alguma relação? Não, né? Assim, há estudos, né, que estudam as luzes artificiais, né? O que você se expõe, geralmente é o tipo de trabalho dele, né? Que fica em ambiente fechado. E então a gente raciocinaria com a luz artificial e não com o calor em si. A associação seria com a luz? Com a luz. Não com a temperatura? Não com a temperatura. Pode ficar mais tranquilo. Agora tem que tomar cuidado com mancha. Aí sim o calor pode estar envolvido com manchas na parecendo pele. Uma mancha pode preocupar. Manchas mais assim, em rosto, né? Que é o melasma, né? Que a gente chama. Que aí sim eu vou ter associação com o calor também, além da luz artificial. Na verdade, é ficar de olho. Apareceu alguma coisa suspeita, correr pro médico. Bom, gente, isso daqui está um espetáculo. Espetáculo. Tá lindo, viu? Como o nosso salmão tá inteirinho, a gente não mexeu muito. Durante a redução você não ficou mexendo? Eu não fiquei mexendo. Mas não ia grudar, será? Então, eu só acompanhei com uma espátulazinha de silicone. Eu fui vendo fundo para ver se... Mas sempre assim, devagarzinho, para não quebrar o salmão, para não ser agressivo com a nossa receita. Então, a gente tá pronto. Agora a gente vai botar no pratinho pra gente ver Vamos montar o nosso prato. Adriana, posso aproveitar... Só para mandar um beijo para... Deve aproveitar e já passa seus contatos. Sim, eu vou mandar um beijo para minha esposa, para meus filhos, Iago, Arthur, minha esposa Simone. Meu filho está fazendo 9 meses hoje. Ai, que lindo! Então a gente está muito feliz.
E meus parentes, meus primos, todos estão acompanhando o programa. Vamos lá, deixa eu tirar isso daqui. Um beijão especial para minha prima que vai ter filho agora no mês que vem. Thaísa. A lista é grande. Não, é mais da família mesmo, né? Que a gente, os amigos do trabalho, a gente tá sempre lembrando deles. Então, essa montagem que eu tô fazendo é só pra gente ter uma ideia de como é que fica. O interessante é que você não deixou o coentro quase que nem com o fogo ligado. Exatamente. Toda vez que eu usar o coentro é melhor colocar no final? Toda vez que você usar ervas, ervas frescas, é bom você usar ela no final. Tá. Para ela não perder muita cor, né? Para você ganhar a cor dela e o sabor dela vai estar mais presente. Vai ter aquele sabor de frescor. Vamos passar a cartela, Wilson? Isso, vamos lá. Vamos lá. A gente usou aqui, foi 500 gramas de salmão. Foi... Você tá com ela aqui? Eu tô com ela aqui. Cadê ela? Pra gente passar na Aqui. ordem direitinho. Isso. Olha lá. 500 gramas de salmão, 500 ml de leite de coco, uma manga Thompson cortada em cubos, né? Uma colher de curry, uma pimenta dedo de moça inteira, coentro fresco e o que não entrou ali, que ficou faltando, é o suco de limão, que é a gosto também, o suco de limão. Ou siciliano. Ou siciliano ou limão Pra comum. ser fidelíssimo a receita, o siciliano. Mas também posso variar. Pode variar. Certo. E sal a gosto. Ficou muito lindo, muito chique. Dá uma olhada. Então, e o perfume é incrível também. O cheiro é maravilhoso. A gente acompanhando com arroz é uma excelente opção. Wilson, passa seus contatos. Ok, eu trabalho com buffet, a gente tem uma página no Facebook, é facebook.com/Vitória Gastronomia. Telefone de contato é 31836842. Telefone também 9462-1300. Eu faço trabalho de aulas, de buffets, de coffee, tudo que a gente trabalha com cozinha. Muito bom estar com você aqui. Tá bom, foi um prazer. Foi bom. Obrigado. Tá com esse tempo maravilhoso aqui, a gente vai para o intervalo rapidinho, já volta para experimentar. Eu quero